Pouca coisa, mas vamos lá. Ok. A entrevista com a coordenadora do Bloco de Esquerda, bem-vinda, Mariana Mortágua. Sim, senhora. Tendo em conta o que está a passar na Madeira, começa a ser inevitável o Presidente da República convocar o Conselho de Estado? Bom, eu penso que, para já, é inevitável que o líder do governo regional se demita. O que se passou na Madeira é demasiado grave e não é uma questão judicial, é uma questão política. O regime da Madeira há muito tempo que tem protegido interesses económicos e empresas em particular. O Grupo AFA é um desses exemplos e por ser responsável politicamente por este regime de interesses e de cumplicidade e de proteção, não tem condições para continuar. Penso que a convocação de eleições, uma vez demitido o Presidente do Governo Regional, é a única Miguel Ritchie, solução. acabei de convidar para o Discord do O PAN RP. acha que não, que é possível encontrar um outro líder do governo. O PAN, na verdade, fez uma campanha contra a maioria absoluta do PSD, fez uma campanha em defesa dos interesses e da proteção do ambiente em projetos concretos, nomeadamente aquele teleférico do Corral das Freiras, que é uma zona protegida de floresta. Assim, digam o que disserem, é assim, concordando ou não com as ideias do Bloco de Esquerda, ok? Que isso, pá, pronto, varia. A Mariana Mortágua faz um trabalho incrível no que toca à questão da corrupção. Faz mesmo, ok? Pá, passado dos pais à parte, ou seja o que for, ela, enquanto cidadã, faz um trabalho incrível. Pá, se ela dá o exemplo, agora vimos aquela situação há pouco tempo, que ela teve aquele cenário em que estava a receber um salário que supostamente não devia. Pá, ela veio pedir desculpas a público, retratou-se. Eu pessoalmente, pá, não é uma pessoa que me faça votar no Bloco, como é lógico, mas acho que ela faz um bom trabalho, independentemente. E depois o PSD precisava de um pequeno apoio para continuar a sua maioria absoluta, o PAN deu-lhe o seu pequeno apoio e esqueceu todas as questões ambientais e, portanto, inclusive o contrato do Corral das Freiras, que foi feito já depois do acordo com o PAN, não tenho visto muita coerência por parte do PAN. Pá, Jaimão, isso são ideias erradas ou certas, isso já varia de uma pessoa para uma pessoa, estás a ver? Isso é subjetivo. Nestes apoios que faz, quer à maioria absoluta do PSD na Madeira, quer ao governo dos Açores, onde o PSD governou com um acordo com o Chega. Vai acompanhar a moção de rejeição que o PS já disse que vai apresentar? Na verdade, o Bloco de Esquerda não tem deputados suficientes para apresentar uma moção de rejeição na Madeira, porque não tem grupo parlamentar, mas já tínhamos anunciado, ainda antes do PS o ter feito, que acompanharíamos e já tínhamos desafiado outros grupos parlamentares para apresentarem uma moção de censura ao Governo da Madeira. Vamos falar sobre o programa eleitoral do Bloco de Esquerda. O Bloco propõe limites à atualização de rendas, tendo em conta o poder de compra das famílias e não tendo em conta a inflação, como é proposto, por exemplo, pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos. Que tetos máximos é que poderiam ser esses? Sim, concordo, Helena. Concordo contigo. Há dois tipos de propostas. A primeira é Assino que por baixo. os aumentos tenham em conta a evolução do poder de compra. Está em morte. Os últimos não anos sei, vocês têm imposto isto como política, quando estamos a falar de política? Podem pôr, acho que não há problema. A inflação mostraram isso. Os preços subiram muito, o poder de compra não acompanhou, quer dizer que as rendas subiram muito obrigado, nice. dos salários. Mas há uma outra questão, é que não basta limitar os aumentos das rendas. É não sei correr. Lisboa tem não estou a jogar 5M agora, meu. Da Europa. Tem rendas mais caras do que em Berlim, Barcelona, do que em Roma, e, portanto, é preciso limitar as rendas. O nosso critério é, na verdade, uma regra que respeita a tipologia de cada casa, a sua localização. Mas a questão é assim, esta questão de limitar as rendas, a única coisa que vai fazer é com que o mercado paralelamente, porque já há imensas pessoas a fazerem isto, para fugirem a impostos, basicamente não fazem contratos. E como é que o Bloco de Esquerda, basicamente, o que é que eles propõem para combater isso? Porque as pessoas vão... Aliás, a única coisa que se vai fazer com isso é que as pessoas não queiram fazer contratos de arrendamento. Ainda mais. Portanto, é um bocado por aí. É triste, meu. Mas parece-me que vai ser esse o ponto de fuga. E que já se aproxima àquilo que acontece no Porta 65 e que tem como limite máximo os limites que já existem para o Porta 65, criando assim um critério que depois terá de ser adaptado a cada... O Porta 65 é uma ideia muito bonita, mas não funciona no papel, porque são tantos critérios para preencher que eu nem sei muito bem quem é que fica com aquilo. O Porta 65 foi uma coisa à qual eu me candidatei na altura, agora já não fazia sentido nenhum, mas na altura candidatei-me ao Porta 65 quando cumpria a maior parte dos critérios, e por causa de uma questão que não tinha rigorosamente nada a ver comigo, era uma questão da casa onde eu estava a viver na altura, em que é Luz, o prédio em si,
basicamente não conseguimos o Porta 65. Portanto, é uma coisa que eu não percebo. Ou seja, a renda cumpria os requisitos, tudo, as nossas condições cumpriam os requisitos, tudo cumpria os requisitos. Éramos jovens, fazia tudo sentido, e por causa de um detalhe da construção do prédio que não tinha rigorosamente nada a ver connosco, não ficámos com o Porta 65. Portanto, eu acho que este tipo de iniciativas são muito bonitas, no papel são lindíssimas, muito bem, os jovens, não sei o quê, mas depois não funcionam minimamente. E nem sequer está adaptada à realidade. Uma tipologia, uma metodologia que já existe hoje. Mike. E propõe também no imediato um subsídio à renda. De que forma é que funcionaria este apoio? O subsídio à renda é necessário, infelizmente. A sério, Mike? Uau, bro, fixe, meu. E tem uma renda Parabéns. de 900. E há muita gente que sem subsídio à Porta renda... 65 é uma cena que basicamente ajuda os jovens a pagarem a renda, ou seja, o Estado paga uma parte da renda. Estão a ver? É sempre fixe. Não consegue sobreviver neste E quanto momento. é que custaria um subsídio destes e para que universo? Vamos ver. O subsídio à renda, na verdade, é continuar a política que tem vindo a ser feita. Ela é uma política de emergência. Mas enquanto o Partido Socialista apresenta o subsídio à renda como a política e a única solução, a proposta do Bloco de Esquerda é baixar o preço das casas. O subsídio à renda é uma medida transitória que terá de ser continuada até que consigamos baixar o preço das casas, que é o que nós queremos fazer com limitações ao alojamento Muito local, fixe, Mike. disponibilizando mais casas Muito no fixe. mercado, proibindo a venda a não isso residentes. mas isso custa. Mas isso é dinheiro que o Estado ao cofre. já está a gastar, Sim. porque já existe um subsídio à renda neste momento. Ele deve ser alargado, mas o subsídio à renda... Como é que sabes buscar esse dinheiro, Vamos ver. Mariana? É isso que Há era duas importante formas de explicar. fazer isto. 3. Ou as pessoas vão para a rua porque não conseguem pagar uma casa. Mas é isto que me irrita. Tipo, imagina, eu percebo o que a Mariana quer dizer, mas isto são daquelas coisas que... Nossa, isto é populismo, no fundo também. Ou então o Estado tem que assegurar o direito à habitação. E pode fazê-lo de duas maneiras. Desce o preço das casas, é o que nós queremos. Como? Enquanto não desce o preço das casas, subsídio à renda é a única hipótese. Como é que o Estado desce o preço das casas, mano? É isso que eu queria perceber. É a melhor de todas? Não é, porque está a subsidiar preços altos. Mas o que nós admitimos é que enquanto as medidas não tiverem o seu efeito, o subsídio à renda pode ser necessário. Mas é lógico que quando propomos tetos às rendas e limites ao aumento das rendas, o que estamos a fazer é diminuir a despesa com o subsídio à renda, porque o objetivo é que as pessoas com o seu salário possam pagar uma casa. É assim que acho que se vive num país. Ou seja, mais uma vez, o que é que se vai fazer quanto à economia paralela? É porque as pessoas continuam a arrendar casas sem contrato. É ilegal, é certo, não há fiscalização nenhuma. O que é que vai acontecer a essas pessoas? É que as pessoas continuam a aceitar e viver para casas sem contrato. E nestas condições, com tetos de rendas, vão continuar a fazer isto. Aliás, cada vez mais pessoas vão fazer isto. Quase certeza. Eu gostava de perceber quem é que vai aderir a esta questão dos tetos de renda. E como é que se vai definir isso? É com a tipologia, com o ano de construção, com o quê? Vai ter que haver critérios. Eu espero que essas propostas estejam no plano no plano eleitoral do Bloco de Esquerda, porque eu quero ler isto no programa. Com dignidade e com respeito. Estamos à conversa com Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda. Estamos em Pois direto é isso. para o canal YouTube da Renascença também. O Bloco regressa também à forma, à proposta de um rendimento social de cidadania. Tem que haver medidas concretas, É uma prestação social que abrange pessoas que não recebem nem subsídio de desemprego. Exato. Olha, o que o Pinguim está a dizer faz todo o sentido, que é, neste momento não se constroem casas, não é só porque não lhes apetece. Não é? Porque se a malta pudesse, construía mais casas para as vender, porque dá lucro. A questão é, as pessoas se calhar não constroem casas porque não está a dar lucro neste momento. Nem o rendimento social. E mesmo nacional. assim tem-se Não é construído propriamente imensas uma novidade. casas. Olhem, pelo menos aqui eu vejo imensas casas a ser Pois é. construídas. Se eu for pela lógica da malta que vê imigrantes em Braga, então para mim estava tudo bem com a construção de casas, porque aqui em Casal de Câmara vê-se casas a serem construídas à babuja. Estão a perceber? Mas a pontapé. Portanto, se eu fosse olhar para aqui para a zona e dizer, olha, aqui na zona está bom, tanto quer dizer que está bom em todo lado. 3 anos. Se fosse por essa lógica, estava assim. Feita pelo Bloco. Quantas pessoas é que isto podia abranger e o que é este rendimento social de cidadania? Bom, Pois isto é uma boa aqui questão. As propostas não têm que ser novidade para serem boas propostas. Muitas delas nós temos vindo a insistir ao longo dos anos. Cá estamos hoje para fazer as contas às propostas para acabar com os vistos gold e com os benefícios fiscais a residentes não habituais que andamos a propor há 5, 10 anos. O que se passa em Portugal é que há pessoas que nem têm acesso a subsídio social de desemprego, já o perderam, nem estão nas regras do RSI. E, portanto, há pessoas que não têm qualquer apoio social e que vivem na pobreza. E são essas pessoas que nós queremos apanhar. Não lhe sei dizer exatamente quantas são neste momento, não tenho aqui as contas todas, mas estamos neste momento Que é importante ter.
fazer Neste momento era importante, Mariana, se vais falar sobre isso, levares as contas todas, porque realmente isso era uma das coisas que eu gostava de saber. Quantas pessoas são, quem é que está apto para receber, porque depois são este tipo de medidas que a malta vai olhar para isto, e até pode nem ser o caso, percebem? Que eu nem sei se é o caso ou não, mas já estou a prever, pois a malta olha para isto, para este rendimento social de cidadania, e isto vai ser abarbatado pela malta do outro polo, para dizer, pois, eles querem meter um rendimento para todos, agora toda a gente a vender à conta dos subsídios. Basicamente é esta a conversa. Portanto, se isso não fica bem explicado, e se não dá para desmistificar, é lógico que vai haver gente do outro lado, do outro espectro político, vai aproveitar isso e vai dizer que andam todos a viver à conta de subsídios. Levantamento de todos os números e contas do programa que iremos apresentar em breve trecho, aliás, ainda esta semana, para que tudo isso seja passível de ser escrutinado e ser avaliado. Okay. A ideia final é que numa primeira fase isso. Apanhar estas pessoas que não têm nenhuma prestação e que ficam de fora, são residuais, mas ficam de fora das prestações, para depois criar uma nova prestação que não tem nada a ver com um rendimento básico incondicional. Na verdade é só uma prestação social que junta quem está hoje no RSI, no Subsídio Social de Desemprego, tentando acabar com uma estigmatização que existe relativamente a essas prestações, que têm servido como uma arma de arremesso por parte da extrema-direita, que ignora, nomeadamente, que quem recebe essas prestações são mulheres e crianças. E não é fomentar subsídio de... Não são só mulheres e crianças. Eu percebo que há mulheres e crianças que recebem e que precisam, mas não são só. Tendência. A maior subsídio de pensão que eu tenho visto neste país é a da EDP, que lucra com as rendas que são pagas por todos os consumidores. Do nada. Não paga os seus impostos quando faz negócios milionários. Isto é fugir à pergunta, Mariana. Porra, já íamos à EDP. Estávamos a fazer uma pergunta. Eu não acho que famílias monoparentais, mães sozinhas com os seus filhos e que trabalham, que ainda assim são pobres, sejam subsídio-dependentes. Eu acho que isso, na verdade, é uma ofensa a toda a gente que trabalha tanto e que luta tanto e que não consegue um salário ou que não consegue trabalhar por alguma razão para poder viver. Toda a gente quer trabalhar e ter isso que ela está a falar. Dignidade. Uma dificuldade que a maioria que o Bloco pede poderá ter é em torno das leis laborais. A maioria de esquerda, não é? Sim, também há pais sozinhos com filhos. Contornou o assunto no seu programa eleitoral interno, na moção eleitoral, porque ainda não há programa eleitoral, Pedro Nuno defende que é preciso estabilidade nessa área. O Bloco volta à carga nessa área, com algumas das propostas que ajudaram a romper com a geringonça. Ela disse que alguns queriam trabalhar, não disse todos. Contratação coletiva. Vai ser uma das bases e das linhas vermelhas, novamente, para um eventual... Mas olha, atenção, eu não acho que a extrema-direita... Primeiro ela refere-se ao Chega, quando fala sobre isso, concretamente. E eu não acho que eles estejam a dizer que quem mais depende dos subsídios são mulheres e crianças. Aliás, eles não dizem nada disso. Aquilo que eles dizem é que as pessoas que vivem de subsídios... Ou seja, aquilo que eles querem dizer é que a malta que vive dos subsídios são os ciganos, os não sei quê, os blá 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 blá. E aquilo que a Mariana Mortágua estava a tentar dizer é que não é verdade. E não é. De facto não é. O grande bolo de pessoas que vivem de subsídios não são pessoas que não trabalham. Até são pessoas que trabalham e vivem na pobreza. Agora, também é importante destacar o contrário. E a pergunta que lhe foi feita foi: será que esse rendimento que junta todos não está a propagar também a subsídio-dependência? E ela não respondeu, fugiu à pergunta, porque no fundo até vai estar. Aquilo que eu gostava de haver dizer é do género: sim, é possível que esteja, é possível que algumas pessoas sejam subsídio-dependentes com esse fundo. No entanto, a medida vai fazer mais mal do que bem, porque há sempre malta que se vai aproveitar de tudo. Isso é impossível de haver esse tipo de controle. Pá, infelizmente, para beneficiarem muitos de uma coisa, vão haver beneficiários que não merecem a coisa. Mas isso, pá, sinceramente é fazer as coisas pelo bem maior, que, na minha opinião, até é o certo. Pá, se há pessoas a viver à conta disso, pá, olha, é o que é. Não há nada a fazer. É a vida. Pá, mas isso, pronto, isso depois é uma questão de ser fiscalizada, e se for realmente provado que estão a viver à conta disso, é retirar-lhes esses subsídios. Mas pá, é difícil de fazer isso, também tenho essa noção. Mas acho que era importante haver essa clarificação do lado dela, e eu sinto que ela fugiu à pergunta para não ter de responder, basicamente, e virou-se para a EDP, que não é uma coisa muito acordo fixe. de esquerda, se for necessário,
Bom, em primeiro lugar, aquilo que levou o Bloco de Esquerda a votar contra o orçamento não há como, Jaime, não tens meios para isso. Meu. Não foram as questões laborais, foi a saúde. E hoje percebemos porque é que aquele orçamento não podia ser votado e a saúde está num caos. Se as medidas que o Bloco de Esquerda propôs tivessem sido aceites, em vez de ter um Partido Socialista obcecado com a maioria absoluta, provavelmente hoje tínhamos melhores condições na saúde. Segunda questão, o Pedro Nuno Santos, na verdade, deixou muita coisa fora da sua moção. Mas, Dani, me imagina, eu presumo que o caso no Algarve seja diferente, porque há muita malta no Algarve que não trabalha o ano todo porque trabalham como ao caralho no verão, mano. Vocês, algarvios melhor do que eu, saberão que a economia do Algarve vive muito no verão e depois no inverno e etc. Está basicamente parada, certo? Há muita malta que faz muito dinheiro no verão para depois estar o ano todo descansado, aí no Algarve. Nós sabemos que isso acontece assim, portanto não sei se Olhão é um bom exemplo disso, não sei. Estou a dizer isso porque parte desse pressuposto que eu, pelo menos sempre foi aquilo que me disseram. Agora, lá está, pá, não me parece que... Percebes, Dani? Não quer dizer que essas pessoas não trabalhem nunca. Inclusive é a saúde. Não diz como vai resolver o problema das urgências. E também não podes qualificar se as pessoas trabalham ou não por veres malta parada num café. Imagina, tu não sabes a vida daquelas pessoas, não sabes se elas efetivamente não estão de folga naquele dia ou se... Pá, não sei, meu. Médicos. O problema... do Partido Socialista e da moção que é apresentada agora pelo Partido Socialista é que aponta um aumento do salário mínimo para 1.000 euros no final da próxima legislatura, em 2028. Quer dizer que em 2028 Portugal terá um salário mínimo que vai ser mais de 100 euros inferior àquele que é em Espanha hoje. Hoje, o salário mínimo em Espanha 1100, é 1.130. Está bem, Mariana, mas a nossa economia e a espanhola são muito diferentes e se não se pode subir o salário mínimo à maluca. Já tínhamos falado sobre isso. Hoje é superior àquele que será em 2028 pela proposta do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista tem que explicar ao país como é que vai aumentar os salários médios sem alterar a contratação coletiva e a lei laboral. É porque não se rega os salários mínimos e espera que eles cresçam em viçosos salários médios. E, portanto, é preciso leis laborais. É a única forma de aumentar o salário médio. Mas quais é que são as leis laborais que a Mariana propõe? Era interessante perceber isso. É o quê? É apertar a pescoço às empresas? O que é que se vai fazer? Não... É que já custa como ao raio um empresário português contratar malta. O que é que ela vai fazer para... Que leis laborais são essas? Obrigar as empresas a pagar salários bons? Haverá que é que se vai fazer? eventual acordo com este novo líder do PS? Sem alteração às regras laborais, não haverá aumento do salário médio. Que a malta das pequenas e médias empresas já foge a maior parte das burocracias através de áreas cinzentas da contabilidade, em que se declaram com o salário mínimo e o caraças para poderem pagar o mínimo de impostos possíveis. Eu nem sei com mais leis laborais como é que seria gerir uma pequena e média empresa em Portugal para ter lucro efetivo. É um bocado difícil. Eu também acho justo que as pessoas que sejam detentoras das empresas tenham lucro, efetivamente, que não seja taxado até ao tutano. Que o problema deste país é que ninguém fica rico aqui, sem fazer falcatruas. É um bocado por aí. Um gajo tipo recebe dinheiro, cortam-lhe o dinheiro a metade. Era o que ainda hoje estava a falar sobre isso com os meus avós. Recebi hoje a cena do IUC. Pronto, para pagar o IUC. Não é assim tão caro, não é? O IUC do meu carro até nem é assim tão caro, tendo em conta que o carro tem 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em fevereiro. Mas a questão é... é taxas e taxinhas e taxonas. E um gajo vê que daquilo que recebe, pelo menos metade vai para o Estado. E era o que eu estava a dizer aos meus avós. Se isso não acontecesse, também não digo que não fosse taxado de maneira nenhuma. Claro que tem que ser, não é? Mas se não fosse dessa forma, provavelmente já tinha comprado casa. É ridículo. Chega a ser ridículo isto. Percebem? Tipo, estamos basicamente... eu tenho 30 anos, não sou tipo assim tão novo. Acho que estar basicamente separa a vida dos jovens desta maneira, como sempre... não é uma boa política, meu. E é normal que depois a malta queira emigrar lá para fora. E, portanto, eu, neste caso, percebo que os jovens tenham que ser aumentados de alguma forma e simpatizo com os trabalhadores, da mesma forma que sei que para um empresário também é fodido. Não se pode contratar gente à maluca porque se vai pagar muito mais do que aquilo que é suposto. De esquerda é complicado. Propõe, e disse que quer fazer desde o início, é um compromisso com não é o avô da Moca, não é o meu avô paterno, neste caso. São salários médios, salários mínimos, saúde, retomar e investir na escola pública, a habitação. Essas são as prioridades que temos apontado e é importante que antes das eleições toda a gente sabe exatamente quais são os compromissos que é possível fazer. Pronto, é importante saber como é que se vai fazer esses compromissos. É porque que os partidos políticos se comprometem com coisas, nós já sabemos todos. Agora, como é que os vão fazer é que eu gostava de saber.
Pedro Nuno Santos se deve, neste momento, explicar qual é que será a sua relação de forças se, por exemplo, a direita se for formar maioria, se ganhar as eleições, mas não conseguir a maioria no Parlamento. O Pedro Nuno Santos deve, desde já, explicar como é que fará, tendo em conta aquilo que aconteceu em 2015. Imaginem, aquilo que eu sinto é que isto está a chegar a um tipping point, ok? Está mesmo a chegar a um tipping point. Olá, Sofia. Durante tanto tempo, isto foi basicamente uma bola de neve tão grande que os políticos andaram a tirar medidas para a cara das pessoas, a dizer vamos fazer isto, vamos melhorar, e só se viu a piorar. Que neste momento estamos a chegar a um tipping point, que as pessoas estão efetivamente a ficar fartas disto. Estão mesmo. E por isso é que se estão a virar para ideias mais radicais. E eu acho que esta malta, a classe política, tem que começar a perceber que tem realmente que se mexer para fazer alguma coisa para mudar. Porque senão as pessoas vão se passar dos cornos. Vão, efetivamente. Pá, e é preciso que eles se mexam. Pá, e nestes últimos anos não se viu nada. O que é que piorou? Estás a brincar comigo, certo? E mais como o que é que piorou? Cada partido tem... A carga fiscal piorou. A vida dos jovens portugueses piorou, que ninguém consegue sair de casa dos pais. Se vives sozinho, então se não tiveres alguém com que te juntares, não consegues sair de casa. As rendas estão altíssimas. O sistema de saúde está a colapsar. Os serviços portugueses estão todos na merda. Mano, o que é que está pior? Estás a brincar comigo. O que é que está melhor? Sabes o que é carga fiscal? Não, mano, eu nem pago impostos nem nada, bro. Não, olha, não me digas. Não sei o que é carga fiscal. Tem de fazer. Não vai haver uma maioria absoluta. Ai, minha Nossa Senhora, pá. E nós queremos, e acredito, que não vai haver uma maioria de direita. Ainda não, Rafael, ainda não os li. Que à esquerda é preciso entendimentos. E o que estupidez do caralho. Dizer, e o que tenho dito não sei, mas nem pago quase metade do salário em impostos nem nada. Entendimentos. Que compromissos querem fazer, que áreas. Mas é uma clarificação que até agora não foi feita. Olha, deixar de enfiar dinheiro em coisas estúpidas, ó SOC. Por exemplo, empresas falidas e buracos causados por bancos. Se calhar se deixar de enfiar dinheiro em tudo o que aparece e financiar ideias completamente megalómanas como a da TAP, se calhar há dinheiro para outras coisas, mas não sei. Em vez de ires buscar ao bolso dos contribuintes constantemente. Para mim não cabe na cabeça de ninguém tu tens que pagar, além dos 25% de retenção que tens que fazer, ainda tens que pagar um balúrdio de segurança social, um X% de segurança social, mais quiçá um X% em IRS no final. Pá, isso para mim é que não cabe na cabeça. 40 e tal % em impostos é que não cabe na cabeça. Ainda pagando tudo aquilo que pagas de IVA, com as merdas que compras todo o dia, com o IUC automóvel, os impostos sobre a habitação, mano, os impostos e impostozinhos que tu tens em Portugal que são imensos, como nós sabemos. Portanto, imagina, isso é que para mim não me cabe na cabeça, sinceramente. Do líder do Partido Socialista. Não, mas terá de ser feita, porque não vai haver... Eu não estou a ser objetivo, tu estás-me a perguntar o que é que está pior. Eu acabei de dizer o que é que está pior, tudo aquilo que está pior. Tu perguntaste-me em que medida ou como é que o Estado pode ir buscar receita fiscal sem ser através do bolso dos contribuintes. Epá, eu estou a dizer como é que pode. A quantidade de milhares de milhões que são investidos em coisas que estão praticamente falidas e em infraestruturas que não resultam. Pá, o que é que tu queres mais? Não estou a perceber. Estou a dizer como é que um jovem como eu é sufocado por impostos. E tu estás-me a dizer que eu não estou a ser objetivo. Está a ser um bocado difícil, mano. Então, não sei o que é que queres que eu te diga. Concretamente. Antes da campanha, ainda na campanha, ou isso pode ser definido até depois? Eu acho que é para isso que servem as campanhas, para esclarecer os eleitores. Não peço ninguém para ir às urnas sem saber quais são os principais compromissos, as principais áreas de prioridade. O PS não se pode candidatar acusando o PSD de ter um acordo escondido com o Chega e depois não dizer aos eleitores o que vai fazer no dia a seguir às eleições. Eu repito, não vai haver maioria absoluta. O que quer dizer que o Bloco é determinante. O Bloco e outros partidos, certamente. Vamos ver. Por isso, a responsabilidade dos partidos. Vamos ver se não vai. Nas últimas também não ia haver. E dizerem ao que vêm compromissos que querem fazer. Mas tem um outro argumento que eu acho que é importante, não é só da transparência. É só compromissos claros, prioridades, só dizendo ao país como é que se resolve a questão dos hospitais, dos professores, dos salários, como é que se resolve a crise. Só que, imagina, a nossa economia se vamos falar sobre corrupção, temos que falar sobre a corrupção geral.
E a nossa economia é altamente dependente da economia paralela que existe há anos por causa de uma carga fiscal ridícula. Tu tens a maior parte da população a achar que para eles é melhor fugir ao fisco, e é mais aceitável fugir ao fisco, do que pagar efetivamente impostos. Se fores perguntar às pessoas quem é que gosta de pagar impostos e quem é que acha que os impostos deles são bem empregues, ninguém quer saber, mano. Ninguém. As pessoas preferem fugir ao fisco e lidar com as consequências do que estarem felizes a pagar impostos. Porque pagar impostos não é uma coisa necessariamente má. Atenção. Se esses impostos forem bem aplicados, e não são. As escolas estão a cair de podres. Todas. Ou pelo menos as escolas no interior do país estão a cair de podres, efetivamente. O setor público está horrível. Não há professores para nada. Malta sem aulas. Tem que ir buscar pessoal que nem sequer é profissional, que nem sequer se formou em ensino para ir dar aulas. Ok? Malta que é licenciada em Química, em Física. Vão buscá-los para dar aulas de Físico-Química, sem sequer nunca terem tido uma formação em ensino. Qual é que é a alternativa? Privatizar? Pá, se são empresas que estão a falir, claro que sim! Para que é que tu precisas de uma companhia aérea nacional? Para que é que tu precisas disso? Exatamente. Se tens uma força aérea para fazer os trabalhos que são realmente necessários e que mais uma vez têm os aviões a cair de podre. Para que é que tu estás a enterrar dinheiro numa companhia aérea nacional quando tens low costs a fazer preços muito mais baratos em que toda a gente opta por elas em vez de viajar na TAP? E tens uma força aérea a cair de podre com militares a queixarem-se que não se justifica serem militares. É isto. Das casas. Percebes? É que nós mobilizamos voto. É que nós temos um projeto de esperança que leva as pessoas a saírem de casa no domingo e a irem votar. Mas Pedro Santos, por exemplo, tu tens casos e casinhos constantes a virem a público, meu, todo o ano. Tempo integral de serviço dos professores. Mais do que exemplos de má gestão tens tu. Porra, acho que é o que não falta. E o líder do Partido Socialista dizer até agora, e tenho dito, é que na saúde é tudo para continuar como está. Defendeu a reforma da maioria absoluta na saúde e nós sabemos no que deu. A reforma da maioria absoluta é a urgência fechadas à vez e as pessoas chegarem ao hospital e terem a porta fechada. Certo. Os médicos, os enfermeiros e profissionais a saírem do SNS. Da mesma forma, temos visto compromissos muito pouco claros com os professores e não é só a recuperação e o reposicionamento dos professores nas suas carreiras. Neste momento, tal como na saúde, como na justiça, é preciso salvar a escola pública. E isso quer dizer combater a precariedade, integrar os professores contratados, dar-lhe formação. Eu nisto pá, concordo a 100% com a Mariana. Mais uma vez, acho que é necessário apresentar medidas neste sentido e não vejo a Mariana a apresentar medidas. Estou só a vê-la a constatar problemas que até eu consigo constatar. No entanto, é verdade. Esta situação dos professores, aquilo que eu vejo o Pedro Nuno Santos falar é sobre a reposição das carreiras, etc, etc, etc. Mas carreiras de quem? Dos que já se reformaram? É porque muitos deles tiveram durante não sei quantos anos congelados e agora estão-se todos a reformar. Portanto, não sei, ainda há poucos dias saiu uma notícia pá, nem sei qual é que era a percentagem, mas é uma percentagem alta dos professores que estão neste momento a exercer que se vão reformar. Eu pergunto-me quem é que vai preencher essas vagas? Se já é difícil, quem é que vai preencher essas vagas? E o que é que o PS vai fazer? Nada! Preciso fazer muito para resgatar o país do estado em que a maioria absoluta deixou os principais serviços públicos, mas também os salários e a habitação. Não vai forçar nenhum entendimento com Pedro Nuno Santos. Aquele desafio, por exemplo, que Catarina Martins fez a António Costa em 2015, Mariana Mortágua vai fazer algo do género. Se aceitar isto, podemos começar o nosso diálogo. Se não aceitar, ficamos por aqui. Não vai haver maioria absoluta. Não vai existir neste país uma maioria absoluta. Oh Mariana, isto é tão perigoso de se dizer. Que a hipótese de uma governação estável e que responda às pessoas a partir do dia 10 de fevereiro é feita sobre entendimentos. E isso toda a gente sabe. É claro, quando partimos para estas eleições, que é isso que vai acontecer. Isso toda a gente sabe que é isso que vai acontecer. Pronto, pá, Mariana, vamos já contratá-la para prever os resultados das eleições. Quais sondagens, quais que vamos perguntar imediatamente à... Epá, é improvável, mas chegar a dizer não vai acontecer... Man, olha, o ano passado eu também... Aliás, há 2 anos eu também ouvia muita malta a dizer que não ia acontecer e aconteceu. Portanto, pá, não sei. Antes do dia 10, dizer aos eleitores o que é que querem fazer. Eu não dizia isto. O que é que querem fazer? Eu não me arriscava a dizer isto. Já para as carreiras dos profissionais de saúde e para recuperar o SNS, para que toda a gente tenha médico de família. E que compromissos é que há para baixar o preço das casas? Por tudo o que vimos da maioria absoluta ao longo dos últimos anos, é mais caos
na saúde e preços das casas a subir. Em relação à saúde, por exemplo, o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, essa figura para o Bloco de Esquerda é dispensável? O diretor executivo, sem nenhuma consideração pela pessoa de Fernando Araújo e pelo técnico que é, por quem, aliás, tenho respeito. Mas a questão aqui é que, na verdade, o Ministério da Saúde descentralizou, fez um outsourcing das suas responsabilidades, passando por uma outra entidade as suas responsabilidades. Acontece que nenhum CEO da saúde, nem nenhum CFO, por melhor que seja, vai resolver um problema estrutural. Os profissionais estão a sair porque não têm carreiras nem perspectiva de vida, porque trabalham horas extra então, e a sem fim. resposta é exatamente qual? A resposta é dar recursos, é manter os profissionais, é dar-lhes perspectivas de carreira. Mas para isso basta um ministro. Ou uma ministra. Precisamente o que eu disse. Sim, mas quais é que são as propostas? É para isto que eu não percebo. Ana Mortágua, que está connosco aqui nesta manhã e pode ver tudo no YouTube da Renascença. Vamos falar sobre Obrigada por este apontamento. imigração, migrantes. Do nada. Foi do nada. O presidente da nova Agência de Integração de Migrantes e Asilo, a AIMA, dizia esta semana, ontem, em entrevista à Renascença e ao público, que a agência pode fazer pouco pelos migrantes que dormem no chão do aeroporto de Lisboa à espera de resposta do governo português. Góis Pinheiro cometeu aqui um deslize ou isto é tudo normal? Não é nada normal. Portugal tem uma história manchada. Houve um homem que morreu às mãos do CEF e de quem em Portugal deve acolher os imigrantes e, enfim, tratar do seu processo administrativamente e legalmente. Houve um homem que morreu às mãos de forças de segurança que deviam respeitar direitos humanos. E, entretanto, o CEF foi extinto. E, portanto, eu acho que Portugal devia ter mais atenção ao respeito pelos direitos humanos em todas as áreas. E isso quer dizer que qualquer pessoa que nos procura deve ser tratada com respeito, com dignidade. Tem que haver condições para se fazer isso, Mariana. Isto é daquelas coisas, é daquelas áreas de opinião em que eu vejo o Bloco, não sai da caixa o Bloco. O Bloco está sempre a bater na mesma coisa e não sai. Eles não conseguem perceber que não há forma de fazer isso neste momento. Está como, da mesma forma que está tudo a colapsar, essa área também está a colapsar. Quais é que são as soluções? Não há soluções. Sim, ninguém que apresenta soluções, ninguém apresenta ideias para solucionar nada. De gente que emigrou, que continua a emigrar. Há 1,5 milhão de pessoas que saíram de Portugal nas últimas 2 décadas. Devia retratar-se em relação a esta declaração que faz sobre os migrantes que chegam. A melhor forma de se retratar é não pôr pessoas a dormir no chão de um aeroporto durante 5 dias sem condições. As pessoas vão dormir onde, Mariana? É isso que queremos perceber. Eu acho que as pessoas, sabem, isto está mesmo a chegar a este ponto em que as pessoas depois já não querem. Ou seja, as pessoas ouvem este discurso e cada vez mais temos felizmente, jovens que estão, que se formaram, ok? E que estudaram e que são informados. E cada vez mais vamos ter mais malta que vai ouvir este discurso e vai dizer: ok, está bem, e então? E o que é que se vai fazer? Eu sugiro que esta malta se reinvente, porque eles já não estão a falar só para os velhotes. Não estão. Os velhotes ouvem isto e dizem: sim senhor, pronto, ok, olha, eu gosto muito desta ideia, acho que sim, amor para todos. Mas e as soluções? Não há. Não se discutem direitos humanos. Não se discutem direitos humanos. Estamos a falar de condições mínimas de dignidade que oferecemos a um outro ser humano. Sim, é verdade. A nós, igual a nós. E, portanto, se queremos que os portugueses sejam bem tratados, bem acolhidos quando imigram, que consigamos dar a quem nos procura, seja qual for depois o melhores instalações no aeroporto, por exemplo. Condições dignas. Nós não estamos a falar de um hotel 5 estrelas, estamos a falar de respeito pela dignidade humana e por direitos humanos. E como é que se resolve a integração de imigrantes, sabendo que há 350 mil processos de regularização pendentes e que o portal para o reagrupamento familiar só esta semana é que foi aberto? Há um enorme problema burocrático que depois... Bem, vamos começar do início. Neste momento, os imigrantes são uma condição essencial para pagar as pensões de quem hoje está reformado. É o seu contributo que permite que Portugal continue a pagar as pensões de quem hoje está reformado. Tudo certo. Neste momento, os imigrantes são 90% do trabalho assalariado na agricultura. Sem eles, era impossível ter estas agriculturas intensivas em muitos locais do país, são temporárias, com poucas condições, com baixos salários. São os imigrantes que asseguram o trabalho na hotelaria, no turismo,
nas plataformas das entregas. Mas daí para a integração portanto, dessas pessoas todas. É precisamente isso que queria dizer. Os imigrantes vêm porque há trabalho. Certo. Trabalho mal pago, sem condições e sem condições de habitação. Certo. E depois ficam reféns de uma rede burocrática que os deixa à mercê de outro tipo de redes. Redes de tráfico, redes que supostamente facilitam a parte burocrática e que fazem isso mesmo. Separam-nos da sociedade, dificultam a sua integração. Sim, qual é a Para solução? integrar imigrantes é preciso ter agências públicas fortes, capazes de o fazer, de ultrapassar as redes de tráfico, que muitas vezes são dos mesmos países de origem dos imigrantes. Extinto o CEF, isso ficou algo impedido ou limitado de fazer? O problema não é a extinção do CEF. É lógico que Portugal tem que ter uma rede administrativa de acolhimento de imigrantes, porque é uma questão legal e administrativa, não é uma questão policial. Então o problema foi a extinção do CEF. Estão à procura de uma vida melhor, como os portugueses também procuraram e continuam a procurar. E não podem ser tratados como criminosos. Isso é tão Só cansativo. que depois, quando não há uma resposta de serviços públicos, o que acontece é que os imigrantes ficam dependentes de intermediários que vão tratar do número fiscal, que vão tratar do número da segurança social, pagam milhares de euros para aqui chegar, mais milhares de euros para tratar da segurança social, porque não há uma porta de entrada que consiga regularizar e tratar destas situações de imigrantes. Então o que é preciso, Mariana? É preciso arranjar essa porta dentro. Porra! Mais um problema administrativo. Ela está-se a responder, Não é só ela isso. mesma. Há uma incapacidade. Como é que não é um problema da extinção do CEF? Agarrar Devia ter havido era uma reorganização, devia ter havido se calhar inquéritos para tentar perceber o que é que tinha acontecido. O problema foi o CEF deixar de funcionar e não se ter arranjado uma alternativa viável. É só esse o problema. Intermediários, as empresas que abrem e fecham Pá, eu digo, para eu explorar vou parar com a imigrantes política e de depois de março. responsabilizar depois Já toda chega. a cadeia. Eu vou-me Porque chatear quando alguém só. contrata imigrantes para trabalhar numa exploração intensiva. Eu acho que é isto que acontece em Portugal. Que há um escândalo, o que é que se faz? Manda-se a coisa abaixo. Acabou, desaparece, a coisa desaparece. Depois dá-se outro nome à coisa e dizemos, olha, agora é esta coisa nova. Pronto, funciona exatamente da mesma maneira, mas aqui é esta. Pronto, tá bom, resolveu-se o escândalo, malta. Já ninguém tem que se chatear. E a malta dos mídias diz sim senhor, e o povo diz sim senhor. E continua tudo igual. Ou no turismo, ou seja onde for, e paga salário abaixo do salário mínimo. A dúvida é sabe que ela diz que, que o problema não foi a extinção do CEF. Eu queria perceber é como é que não foi. que esses imigrantes não podem estar a receber um salário legal. E, portanto, tem que haver uma responsabilização também de quem ganha, porque há muita gente a ganhar à conta destes salários miseráveis que fazem depois com que os imigrantes durmam na rua, nas bagageiras dos carros e muitas Bem, vezes sem quaisquer tipo de condições. E a política nas de portas nas abertas bagageiras e nunca tinha sem visto. cotas é possível até quando? An extreme escalation of violence in Israel and Gaza means Obrigado, our Renda. teams and partners Já need tínhamos visto esta. Eu até agora acho que Portugal precisa desta imigração. E o facto de não ter conseguido acolher e dar condições de acolhimento aos imigrantes não pode ser uma desculpa para uma política de portas fechadas. Não pode ser uma desculpa. Está a ser, eu sei, porque está a haver um abuso do argumento, o argumento está a ser usado de forma fácil por quem não quer atacar a especulação imobiliária e diz que agora o problema da habitação são os imigrantes. Não é! Não é! Pronto, eu concordo com ela. Isto é verdade o que ela está a dizer. No entanto, mais uma vez, como é que se resolve o problema? Ou seja, existe um problema efetivo, que é, nós precisamos dos imigrantes, mas não temos forma de os receber e de lhes arranjar trabalho digno a receber um salário digno. Como é que o Bloco propõe resolver esse problema? Porque é efetivamente um problema que existe. É só isso que eu quero saber. Se o problema da habitação fosse os imigrantes, eles não estavam a dormir na rua e em quartos com 15 ou 20 pessoas. Eu O também problema da concordo com habitação é a isto. especulação imobiliária. Também E acho fala que dos sim. imigrantes, Também acho que tem não é o estado problema da caladinho sobre a especulação imobiliária. sobre os vistos gold, sobre os residentes não habituais, sobre o turismo desenfreado, sobre os nómadas digitais. E, portanto, os imigrantes agora servem para tudo e mais um par de botas como justificação. E, entretanto, vamos esquecendo todos os bons valores de que falamos à boca cheia, sobre Já vou, direitos humanos, já lá sobre vou. dignidade humana, sobre o país de imigração que somos. No outro dia havia dados, somos 600 mil em França. Uma boa parte da população de Luxemburgo é portuguesa. E portugueses que emigraram para viver em contentores e para trabalhar na construção civil, em condições humanas, se calhar muito parecidas àquelas que os imigrantes hoje têm em Portugal. Nós não temos o dever de acolher imigrantes com as mesmas condições que gostaríamos de ter sido acolhidos noutros países. Isto é uma questão de direitos humanos. É uma questão de direitos humanos. E não é outra.
Certo. Está marcada Continuem sem para perceber breve, como é que se vai resolver o creio que problema. no início de fevereiro, uma manifestação convocada pela dita extrema-direita contra a islamização. Ali para uma zona, o Martim Muniz, onde há várias pessoas do Indostão, cidadãos de vários países Isso a do Indostão. mim confunde-me, porque imaginem, eu vou a Odivelas e não vejo nada disso, pá. Eu não sei de que raio. Vocês falam-me dessas merdas e eu não vejo isso em lado nenhum. Com caraças. Tipo, eu passo por esses sítios todos os dias, praticamente, e não vejo nada disso. O Richard está-me a dizer, em Odivelas já vivem debaixo das pontes. Eu não vejo. Eu não vejo malta a viver debaixo das pontes em Odivelas. Em que pontos? Em que pontos é que eles estão? Que é para eu passar lá? Ao pé do metro. Está bem, eu vou lá, vou fazer essa viagem. E vou ver. Mano, imagina, claro que eu passo debaixo das pontes, né? De carro. Como é lógico. Pois eles só vivem lá a uma altura específica do dia. É que, pá, preciso de lá passar. Tem que ir viver. Tem que ir ver isso. Tem que ir ver isso. Como é que o Ministério da Administração Interna, Exato. a Câmara de Lisboa, deviam fazer São exatamente nómadas, o quê exato. em relação a esta Eles migram. manifestação que está marcada nas redes sociais? É que eu ando bastante em Uma Odivelas, atenção, eu ando mesmo muito em Odivelas. Ou seja, quando vocês me falam na Almirante Reis, epá, eu não passo assim tantas vezes na Almirante Reis, portanto até aceito aquilo que vocês me digam. Agora, em Odivelas, pá, que é um sítio onde eu vou muitas vezes, pá, não sei, não vejo ninguém viver debaixo de pontes, nem na rua, nem em lado nenhum. Mas pá, mas pronto, se calhar sou eu que não vejo. ameaçar imigrantes numa zona em que vivem imigrantes. Isto a mim parece-me crime. Parece-me ameaçar pessoas. E, portanto, a única conclusão que posso tirar é que estes grupos de extrema-direita violentos, que acham que podem ir para as redes sociais ameaçar e que podem convocar Mas a verdade é que manifestações o para Ministro da Administração sítios... Interna tem... Não, mas eu vou responder. Certo. Podem convocar manifestações para sítios onde vão ameaçar pessoas. São uma ameaça muito maior à segurança do que os imigrantes que querem viver em Portugal e que aqui procuram uma vida melhor com as suas famílias. E a partir do momento em que o que está em causa é um incitamento à violência e uma ameaça a pessoas humanas, como se costuma dizer, acho que a única coisa a fazer é... Opa, sim, mas ó Elvires, aí reside a questão. É verdade, tens razão. No entanto, neste momento não intervém, percebes? Ou seja, quando se diz que o problema da habitação neste momento são os imigrantes, está errado. Porque neste momento eles ainda não intervêm no mercado em números significativos. Vão precisar e podem piorar. E era essa forma que eu gostava de ver o que é que a Mariana vai dizer sobre isso. Ou seja, ela quer integrar os imigrantes todos que vieram em casas. Ok. Qual é que é o impacto que isso vai ter na habitação que ela mesma quer reduzir? É isso que eu quero perceber. Ou seja, é isso tudo. É isso que eu quero perceber como é que se vai resolver. E não vejo... Da esquerda não vejo ninguém falar sobre isso. Pá, irrita-me isto. Essa ameaça. Não pode... É pá, Elvires, é assim, intervém no mercado arrendatário se for de forma significativa, é assim, que faça aumentar assim tantas rendas, não considero que sejam os principais responsáveis de maneira nenhuma. Não? Podem contribuir, sim, mas não acho que são os principais responsáveis de maneira nenhuma. Não? Os principais responsáveis somos nós, na verdade. É a malta portuguesa. Nós é que somos os principais responsáveis pelas rendas estarem mais altas. Aliás, elas já andam a subir desde 2017. Portanto, não acredito que seja por causa dos imigrantes. Também pode ser, mas o principal bolo não são os imigrantes, meu. Somos nós. Agora, pá, é assim. Se isto é uma questão que vai aumentar o problema, sim. Se resolver esta questão vai aumentar o problema, sim. Pode haver um grupo de extrema-direita violento Mas é que com as ameaças responsabilidades, por exemplo, o Ministério da Administração Interna tem dito que que tem que ser a Câmara de Lisboa a permitir ou não esta manifestação. Em dados estatísticos há principais problemas, mano. o Claro que Ministro da há. Administração Interna e a Câmara de Lisboa terão de se entender em vez de passar responsabilidades. Ambos têm um papel, que é cumprir a Até porque a malta estrangeira que vem para cá viver, pá, malta com dinheiro não vem só comprar casas, também vem arrendá-las, ok? Não se enganem que a malta que aluga T3 ou T4 no centro de Lisboa a 2.000 euros não são portugueses. Grande parte deles são estrangeiros com guito. Que se calhar pagam tipo 2.000 euros de renda por mês durante tipo 2 anos e depois vazam. Não têm interesse. Não têm interesse em comprar casa cá. Portanto, esses também aumentam muito os preços. portuguesa. É um O que a bocado Constituição portuguesa diz
é que o incitamento à violência é crime e não pode ser permitido. Tenho uma última. Eu já vos expliquei o que é que para mim eu considero que seja o problema, que é, se essa malta vai viver para o centro de Lisboa, porque é conveniente, não é? E que aumentam os preços das rendas a uma forma absurda, e o resto do pessoal que já vivia no centro tem que arrendar as casas a essa malta para fazer dinheiro e aceita sair das casas onde vivem para ir, se calhar, para a periferia de Lisboa e por si só aumentam o preço das rendas na periferia de Lisboa, aí os preços vão todos aumentar exponencialmente por causa de um ponto central. Certo? A questão, e penso que lhe seja. Claro, mas não é só Lisboa, isto acontece em todas as cidades de Portugal, não é só em Lisboa. Algo rápida. Por exemplo, Coimbra tem um mercado muito específico de estudantes, porque há muita malta à procura de casa em Coimbra para arrendar, estudantes, nomeadamente, que saem de Lisboa e de outros grandes centros para estudar em Coimbra. E Coimbra tem esse problema, porque há imensos estudantes a tentar arranjar casa em Coimbra. Pronto, pá. Isto depois é um mercado a funcionar. Se o mercado, se um gajo vê que aluga um quarto facilmente a 400 euros, se calhar pensa, pá, se calhar vou metê-lo a 480 a ver se pinga. Ver se há um gajo estúpido que vai alugar esta merda. É isto. Oh, amigos, Eu acho que tem sido é assim que bastante. funciona a vida, não há nada a fazer. Sim, o programa eleitoral do Bloco de Esquerda salienta É o que é? esta legislatura terminou sem que o governo de António Costa tenha regulamentado a lei da despenalização da eutanásia. E também é dito que também, Master, mas isso é como tudo, meu. É o que é. A casa é deles, meu. Percebes? Não há nada a fazer. A urgência, se é digno, não é. Mas a casa é deles. Sobre esta matéria na campanha. Há um consenso nacional. Olha, Bárbara, eu não tenho calendarização. Tinha esta semana combinado com o Gonçalo Sousa na terça-feira às 8 e com o Gaspar Macedo na quinta-feira às 8 e ambos tiveram imprevisto e não puderam. O Gonçalo Sousa ficou agendado para a próxima terça às 8. Pá, vamos ver se acontece. Se não acontecer, pá, tenho que repensar um bocado isto, sinceramente. Pronto, é triste, mas é o que é. Pá, tenho que começar a repensar, porque eu também não vou estar aqui constantemente a dizer, olha, malta, vai acontecer neste dia e depois não acontece. Pá, sinceramente, para isso prefiro estar eu a ver debates e entrevistas. Pronto, é o que é. Não há nada a fazer. Até ao fim, regulamentando essa lei. Se eu não conseguir reagendar, pá, tenho muita pena que não consiga fazer isso e não consiga trazer-vos isso, mas pá, também não vou comprometer com uma coisa que não consigo fazer. Esta lei. Está bem, Zé. A direita de por terra não é só esta lei. Ele teve um imprevisto mesmo, pá, pronto. Eu vou tentar agendar com ele outra vez e pode ser que dê. E moderno em direitos sociais. Mariana Mortágua agora fica pronto, entregue às 3 da manhã. Sim, senhor. Pronto, olhem. É isso. Sim, senhor. É o que é, pá. É o que é. Aqui estamos. Continuamos na mesma.